O ataque que os Estados Unidos preparou ao Irã ontem foi um ataque meticulosamente preparado. Foi tudo calculado. O Donald Trump, inclusive, disse que somente tomaria decisão depois de 2 semanas. Mas não foi assim. Já agiu, já partiu para cima do Irã. Acontece que isso é uma aposta arriscada do Donald Trump. Essa matéria do BBC News aqui explica muito bem como os Estados Unidos acaba de entrar no centro do conflito Irã e Israel e o quanto isso pode ter um impacto global. O Globo colocou uma matéria dizendo que o bombardeio do Trump ao Irã é um marco histórico, mas, entretanto, não derruba o regime de forma tão simples assim. Outro ponto que a gente precisa discutir é o ataque que aconteceu a Fordon. Fordon é a maior usina nuclear, né, que o Irã tem. O quanto isso foi impactante e o porquê isso colocou um alerta global, né, no mundo todo sobre o impacto do ataque dos Estados Unidos e a força bélica que os Estados Unidos apresentou nesse ataque. Por outro lado, a ONU falou em consequências catastróficas. Ou seja, depois do ataque dos Estados Unidos, o mundo acaba de ficar mais próximo de uma guerra mundial. Inclusive, né, o próprio BRICS Countries, ou seja, os países do BRICS, fizeram uma publicação perigosíssima, dizendo que Rússia, China, Paquistão disseram que o Irã tem que ter armas nucleares para se defender de Israel. É uma nova escalada. E aí, o ponto mais perigoso e importante disso tudo, Putin acaba de anunciar que tem uma reunião com o ministro iraniano. Ou seja, será que o Putin pode entrar nessa guerra causando um conflito sem precedentes? Inclusive aqui na América do Sul já teve presidente, né, que se manifestou também. Se é a esquerda, se é a left people, adivinha de que lado ele estará. Pois é, você já sabe, do lado errado. Por outro lado, o Ayatollah, né, o Khamenei, ele também acabou dando uma, vamos dizer assim, uma medida que foi um sinal de fraqueza. Será que eles estão mesmo preparados para enfrentar os Estados Unidos? Será que vai ter uma escalada mundial? Ou tudo isso não passa de balela? Pois é, nós vamos falar sobre tudo isso aqui nesse editorial, nesse nosso terceiro editorial do dia. Hoje, dia 22, domingão, esse é o nosso terceiro editorial do dia. Se você quiser ficar sempre bem informado em geopolítica, política, esse é o canal certo para você. Então, compartilha, manda esse vídeo para o maior número de pessoas para que eles tenham acesso e saibam tudo que está acontecendo e não sejam pegos de surpresa, tá bom? Então, inscreva-se no canal também, é sempre muito importante. E bora de matéria, vamos começar a entender o que está rolando. É o seguinte, pessoal, o mundo entrou em alerta. Este domingo é um domingo que marca uma nova fase da história mundial. Uma fase que pode escalar, sem sombra de dúvidas, para uma guerra mundial, a terceira guerra mundial. Olha só essa matéria do BBC News. A aposta arriscada de Trump ao colocar os Estados Unidos no centro do conflito Irã-Israel. Israel já foi, vamos dizer assim, muito audacioso ao começar um ataque ao Irã. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, ele disse o seguinte, olha, Israel observou em silêncio o crescimento do nazismo e o povo judeu quase foi eliminado. Dessa vez, o antissemitismo está maior do que nunca e nós não vamos observar calados. Está mais próximo do que nunca. E Israel atacou. Trump disse que também entraria. Tá, mas a grande questão é que ninguém levou a sério, achou que eram ameaças, que era só uma balela, né? Ou seja, um discursinho mequetrefe do Donald Trump. Afinal, se a gente observar bem, olha só o que a Sonaira diz aqui, o Obama já tentou um acordo nuclear com o Irã. Pois é. O Obama tentou os meios diplomáticos, as vias diplomáticas. Foi rechaçado, porque falta de confiança mútua. Nem o Irã confia nos Estados Unidos, nem os Estados Unidos confiam no Irã. Então, que acordo mequetrefe é esse? Depois veio o Biden, tentando retomar o acordo do esquerdista Barack Obama. Também não deu certo, não. E agora,
o Donald Trump disse que ia resolver. Tinha duas opções: repetir os erros do passado, tentar no diálogo, ou ir para cima e resolver o problema de uma vez por todas e eliminar a ameaça de um país que financia terrorismo como o Irã ter uma bomba atômica. Olha o que a Sonaire escreveu aqui. O Obama negociou com o Irã para desistirem da bomba nuclear. Foi ignorado. Biden também tentou e também foi ignorado. Então, chegou o Trump para mostrar como se resolve um problema. Hoje, as instalações nucleares do Irã viraram pó. Totalmente de surpresa, a Força Aérea Americana destruiu as instalações nucleares do Irã em Fordow, Natanz e Esfahan, dando fim, ao menos por enquanto, aos sonhos atômicos da ditadura iraniana. É assim que os Estados Unidos resolvem um problema. O mundo agradece. Pois é, isso aqui gerou muita polêmica, muita discussão. Já o Globo discordou da Sonaire. Disse o seguinte: olha, a decisão do Trump de bombardear o Irã é, sem sombra de dúvidas, um marco histórico. Mas não deve destruir o programa nuclear e nem derrubar o regime. Ou seja, eles terão apoio. Segundo a matéria do Globo, a decisão do presidente americano Donald Trump de bombardear o Irã na madrugada desse domingo é um marco histórico, mas o programa nuclear iraniano vai permanecer. Ou seja, eles ainda terão força. Mas você precisa entender um pouquinho o que está acontecendo. Olha só essa matéria aqui. Olha, os ataques em 3 entidades nucleares ou 3 bases nucleares iranianas foi eficaz, foi efetivo, foi preciso. Para você ter uma noção, né, de todas que aconteceram os ataques aqui, Fordow, né, era mais indestrutível e intocável. Ela ficava 60 metros abaixo do solo. E para alcançar isso, teria que ser uma bomba com escalas nucleares gigantescas. Pelo contrário, o Donald Trump, né, e o governo americano tinha uma estrutura muito bem preparada para, né, destruir o indestrutível. Né? Trump anunciou e usou a única arma eficaz que ele poderia utilizar. O que ele utilizou? Os bombardeios B-2, que é o Spirit Steel, e as bombas GBU-57. Elas atuam da seguinte forma. Era um bombardeio gigantesco, né? E ele atua como um ghost, ou seja, um fantasma. Ninguém vê eles nos radares. Ele passou por cima das bases, ele passou por cima das 3 bases, soltou as 3 bombas quase que simultaneamente. Olha só a precisão e a velocidade dessa arma. E o que aconteceu? A arma cai, ela perfura, como se fosse uma broca, para depois ela, né, explodir, causar explosão. Ou seja, teve um efeito, né, bombástico. Fordow não estava sozinho. Simultaneamente, os americanos atacaram Fordow, que era o principal alvo, né, o Fordow, Natanz e o Esfahan. 3 centros nucleares em uma única operação, uma coordenação cirúrgica. A forma que os Estados Unidos agiu assustou o mundo. Ou seja, muita gente coloca em dúvida, em xeque, a capacidade e o poderio bélico americano. Ou seja, será que os Estados Unidos são essa Coca-Cola toda que eles falam mesmo? Olha, depois de muito tempo, essa é a primeira vez que se tem notícia, né, se tem ação de um ataque concreto e direto dos americanos. Pois é, o Sebastião, que é o cara da ONU, português, ele falou que existem consequências catastróficas após esse ataque do Donald Trump ao Irã. Após o ataque dos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã, o secretário-geral das Organizações das Nações Unidas, o Antônio Guterres, né? Sebastião não, o Antônio Guterres, usou as redes sociais para expressar preocupação com a escalada da tensão entre os países. Guterres enfatizou que não há solução militar e alertou para o risco que o conflito saia rapidamente do controle com consequências catastróficas para os civis, para a região e para o mundo. Ele apelou aos Estados-membros para que diminuam a tensão e cumpram as suas obrigações da Carta da ONU e de outras regras do direito internacional. Nesse momento perigoso, é fundamental evitar uma espiral de caos. Não há solução militar. O único caminho a seguir é a diplomacia e a única esperança é a paz. Pois é, a resposta de Israel foi clara, evidente.
A diplomacia levou ao nazismo. A diplomacia levou ao Irã a ignorar os Estados Unidos 3 vezes. Quando o ministro Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, deu a declaração, ele falou, a gente entende que para alcançar a paz, a gente tem que usar força. Porque até agora, essa questão de diplomacia só fez com que tanto Estados Unidos quanto Israel somente fiquem vulneráveis. Mas a situação não foi muito legal, não. Uma publicação do BRICS Countries, ou seja, os países do BRICS, disseram o seguinte, olha, a Rússia, a China, o Paquistão disseram que o Irã tem que ter, né, a capacidade nuclear e armas nucleares para defender o regime das agressões dos Estados Unidos e Israel. É a primeira vez que eles falam. Israel e Estados Unidos, agressão, ou seja, agressão conjunta. Isso é preocupante. Um dos grandes nomes dos BRICS, que são compostos originalmente pela Índia, China, Rússia, Brasil e África do Sul, 5 BRICS originais, a Rússia teve uma reunião às pressas com o ministro iraniano, né, depois do ataque dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araghchi, afirmou nesse domingo que irá a Moscou para se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na segunda-feira. Abbas deu a declaração após o ataque dos Estados Unidos contra o Irã na noite desse sábado. O presidente russo havia sinalizado anteriormente interesse em mediar o conflito entre Israel e Irã. O Trump ironizou o Putin. Peraí. Vem cá. Você não está dando conta de resolver nem seu problema com a Ucrânia. Você deve estar com um traumatismo ucraniano, né? De tentar aqui mediar uma guerra, sendo que você está no meio de uma guerra. Para aí. Você quer mediar Israel e Irã? É de brincanagem, né, o Putin? Foi o que o Donald Trump falou. Pois é. Agora, o Putin disse que já não tem mais volta, né? A guerra começou e os Estados Unidos, né, tá no meio, né? Tá no centro, no olho do furacão. A Rússia é amiga do Irã e desfrutamos de uma parceria estratégica, completou Araghchi na ocasião em uma entrevista coletiva em Istambul, né, Turquia, que também, né, já se manifestou. O Ivan Kleber trouxe uma informação aqui pra gente exatamente sobre, né, a manifestação dos países de esquerda, ou seja, é cada vez mais preocupante, né, que essa linha, esse raciocínio ideológico desses países de esquerda. E aí eu preciso contar para vocês que tem um país aqui que começa com B e termina com Brasil, aqui na América do Sul, que está alinhado ideologicamente com esses caras. Dá uma olhada nisso aqui. China, Rússia, Cuba, Venezuela, Colômbia estão entre os países que condenaram o ataque americano às instalações nucleares do Irã realizados na noite desse sábado, dia 21. O ministro das Relações Exteriores do Irã declarou que irá a Moscou na tarde desse domingo, dia 22, para conversar com Vladimir Putin. O presidente cubano Miguel Díaz-Canel classificou os bombardeios como uma agressão que, abre aspas, arrasta a humanidade para uma crise com consequências irreversíveis, fecha aspas. O exército israelense declarou ter outros objetivos no Irã e que pretende continuar atacando, enquanto os Estados Unidos acreditam que o Irã deve retaliar, provavelmente com ataques a bases americanas no Oriente Médio, já nas próximas horas. Eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e hoje é domingo, dia 22 de junho de 2025. Muito obrigado pela audiência. Parabéns, Ivan. O seguinte, pessoal, e aí, né? O exército israelense disse que lançou uma nova série de ataques nessa manhã também, visando o quê? Locais militares, incluindo lançadores de mísseis. Qual que é o grande problema? Enquanto Israel vem atingindo setores militares, bases militares, evitando ao máximo qualquer baixa civil, Irã vem fazendo o caminho contrário. Irã vem atingindo e tentando atacar os civis. E é onde eu fico espantado, assustado, né, com esquerdistas defendendo o regime iraniano. Até onde vai essa loucura coletiva desses caras continuarem defendendo o regime iraniano? Vamos lá. Rádio Bandeirantes aqui com vocês. O presidente do Chile, o esquerdista Gabriel Boric, condena o ataque dos Estados Unidos ao Irã e defende o direito internacional humanitário. São palavras bonitas, né? São coisinhas assim. E nós somos defensores da moral, somos defensores da humanidade, mas na hora H estão defendendo um regime assassino,
um regime terrorista. É uma vergonha. O presidente do Chile, Gabriel Boric, condenou nesse sábado os ataques autorizados pelo presidente americano Donald Trump às usinas nucleares iranianas. Na rede social X, ele escreveu o quê? Abre aspas. Atacar centrais nucleares é proibido pelo direito internacional. O Chile condena esse ataque dos Estados Unidos. Defenderemos o respeito ao direito internacional humanitário em todas as instâncias. Pois é, eu só tenho uma opinião, que ninguém vai estar ligando para a minha opinião. Que o Trump também não está nem ligando para a opinião do Gabriel Boric. Para mim, a minha visão é que o Trump olha para o Boric e fala: fala o que você quiser aí. Né? Pois é, mas não para por aí. O líder iraniano, o Ayatollah, que se diz tão poderoso, o Ali Khamenei, ele disse que jamais recuará dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos começou e o Irã vai terminar. Mas peraí que o negócio não é bem assim. O líder supremo do Irã preparou já a sucessão. Já nomeou 3 nomes e correu, deu linha. Tá escondidinho embaixo da cama num bunker. Enquanto os soldados iranianos estão indo para a guerra e estão se lascando, enfrentando Israel e Estados Unidos. O líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, nomeou nesse sábado 3 clérigos como candidatos à sucessão perante a Assembleia dos Peritos. Correu, escondeu-se dentro de um bunker. Mas a gente falou do posicionamento do Maduro, do Daniel Dias-Canel, lá de Cuba, do Xi Jinping, do Boric, a galerinha da Left People e da esquerda. E no Brasil, como é que fica, hein? Olha, antes de saber como está no Brasil, a gente precisa saber como está com o povo iraniano. Pois é, o povo iraniano já não aguenta mais. Já não quer mais saber desse regime, que é um regime sanguinário, é um regime que mata homossexuais, é um regime que oprime, abusa das mulheres, trata as mulheres como objeto. Isso é humanidade? Isso é a humanidade que a esquerda defende? Pelo amor de Deus. Canais de TV iranianos são invadidos e passam a protestar contra o regime islâmico. Interferências inesperadas atingiram o sinal de canais de TV do Irã. Nessa terça-feira, 17, as emissoras passaram a exibir imagens de protestos e mensagens incentivando a população a se manifestar contra o regime islâmico, que controla o país, incluindo a imprensa. É controlada, né? É típico da Left People, né? Controla as redes sociais. Não é controle, é regulamentação das redes sociais. Controla a imprensa. Não é controle, é regulamentação da imprensa. Pois é, esse regime ditador iraniano, que a galera da Left People tanto gosta, controla a imprensa. Assim como a China, assim como todo país autoritário e ditatorial. De acordo com as informações do Irã International, site de oposição à República Teocrática e que tem base em Londres, autoridades relatam que apenas telespectadores com acesso via satélite foram afetados. A verdade é que o que se diz aí nos bastidores é que Israel invadiu, hackeou o sistema de TV, com acesso via satélite do Irã, e começou a postar vídeos e temas contra o regime. E o povo está se manifestando, eles estão tendo acesso a vídeos, a manifestações do povo contra o regime dos ayatollahs. E aí Israel está pegando isso e está televisionando mediante um ataque hacker. Aqui no Brasil, o Sérgio Moro se manifestou. Citou uma matéria do The Washington Post sobre como os aviões americanos sobrevoaram e atacaram as instalações nucleares do Irã. E aí o Sérgio Moro escreveu o seguinte, ataque pelos Estados Unidos às instalações nucleares do Irã. O mundo está cada vez mais perigoso. Enquanto isso, o Brasil continua despreparado e, com o atual governo, completamente desorientado na ordem internacional. Eu vou falar uma coisa para vocês, é a ordem internacional desse governo que está lascando com o Brasil. E aí eu te pergunto, vem cá, se rola a guerra mundial e o Brasil resolve entrar como aliado de alguém, E aí eu duvido muito, essas cenas aqui são no Brasil, incentivadas, Eu duvido muito que ele vai entrar do lado de Israel e dos Estados Unidos, vai entrar do outro lado. Você acha que o exército brasileiro tem capacidade bélica, tem capacidade de enfrentar uma briga dessa proporção? Não tem.
Olha, eu já venho falando para vocês que isso aqui vai ter escalada e tem gente falando, Sandro, você está fazendo pressão psicológica, não vai ter nada disso não. Há quanto tempo já se fala em uma guerra com proporções gigantescas? Pois é, parece que o jogo está virando, né? Está acontecendo. Matéria da Gazeta Brasil do J.R. Guzzo aqui para vocês. O Brasil de hoje, é aliado automático e fiel do Irã e das ditaduras mais abjetas do mundo. Matéria do J.R. Guzzo, existe jornalista de verdade no Brasil ainda. Só que vamos ser claros, né? Eu preciso fazer uma correção respeitosa ao J.R. Guzzo. Não é o Brasil. O povo brasileiro não pensa assim. São os governantes brasileiros que pensam assim. O Brasil deixou definitivamente de ter uma política externa, com alguns pequenos disfarces no começo, mas cada vez mais rapidamente, com o passar do tempo, o governo Lula falsificou um dos principais fundamentos da organização do Estado brasileiro: pautar as suas relações com os países estrangeiros de forma a favorecer sempre os interesses e objetivos do Brasil e dos brasileiros. Incluem-se nesses interesses a defesa dos valores democráticos, éticos e morais inscritos na Constituição Federal. O Brasil de Lula jogou tudo isso no lixo e mais de 100 anos de história diplomática. Em vez de atender aos interesses nacionais, a diplomacia brasileira está hoje a serviço de uma seita ideológica extremista que se dedica a sabotar as relações entre o Brasil e as democracias capitalistas e a subordinar o país às agendas das piores ditaduras do planeta, como a do Irã. Neste momento, mais uma vez, Lula e os seus estrategistas de, abre aspas, política externa, na verdade, uma salada das noções primitivas que circulam em centros acadêmicos e estudantis, estão metidos em mais uma fase da sua luta para eliminar o Estado de Israel da face da terra. Meu repúdio ao posicionamento do governo brasileiro, meu repúdio ao posicionamento, inclusive, dessas classes estudantis, né, aí dessa galera militante que serão o futuro do Brasil. É vergonhoso. O embaixador de Israel, ele fez críticas a Lula e disse que a postura do Brasil não representa os brasileiros. E ele está certo. O diplomata afirmou que esperava mais de um país amigo e criticou o Itamaraty por não condenar o ataque diretamente. Ou seja, os ataques, né, inclusive do Irã, atingindo hospitais, atingindo, né, pessoas que realmente, né, estão em situação calamitosa. Olha só, a Fox News fez uma publicação, a gente conseguiu aqui a tradução para vocês. A Fox News fez uma publicação das ações dos Estados Unidos, né? Foi um ataque relâmpago. O B2, né, o B2 dos Estados Unidos neutralizaram 3 centros nucleares ucranianos e as ações foram de extrema precisão. Acompanha comigo esse trechinho aqui da Fox News. O Pentágono, eu sei, trabalhando ao telefone, às vezes até durante a transmissão ao vivo, enquanto recebe mais informações sobre o que aconteceu aqui. Jennifer, quais são os seus pensamentos? Bem, Brett, eu acho que sim, meu telefone tem literalmente tocado sem parar, mas o que eu diria é que chama a atenção o quanto de engano esteve envolvido nesta operação. Todos os olhos estavam voltados para o oeste em direção a Guam e aos B-2Us que decolaram tarde da noite passada em direção a Guam. Possível que... Mas se... A distância sugere que os B-2 podem ter voado para leste da base aérea de Whiteman, no Missouri. Lembre-se, aviões-tanque de reabastecimento aéreo foram posicionados na Europa e em todo o Oriente Médio. Isso é conhecido como ponte de reabastecimento aéreo e todos esses B-2s precisariam de muito reabastecimento aéreo para fazer uma viagem de ida e volta. Eles geralmente voam ida e volta a partir de Whiteman. Então, o que podemos dizer, e o presidente disse isso em sua postagem no Truth Social, é que uma carga completa de bombas, aquelas enormes bombas penetradoras de ordens maciças, as bombas destruidoras de bunkers de 30 mil libras, foram lançadas em Fordow. E, como já relatamos, há 2 entradas em Fordow, então pelo menos 2 bombas em cada uma das 2 entradas, o que sugere que pelo menos 2 B-2 estiveram envolvidos sobre Fordow. Minha suspeita é de que havia mais. E então você tem outros 2 locais, Natanz, que também possui uma instalação subterrânea de enriquecimento.
Os israelenses não conseguiram alcançar ou destruir essa instalação, apesar dos últimos 10 dias de bombardeios. E agora, aviões de guerra do EUA, provavelmente outro bombardeiro B-2, lançaram aquele MOP, a bomba anti-bunker, de 30 mil libras, sobre Natanz. E também a Isfahan, um terceiro local ao sul de Teherã, que também é uma instalação de enriquecimento muito significativa. Então, esses bombardeiros B-2, é possível que, enquanto todos olhavam para o oeste, esperando que os B-2 voassem em direção a Guam, na verdade havia outro grupo de esquadrão de B-2 voando para o leste a partir de Whiteman. É uma viagem de cerca de 15 horas de Whiteman, no Missouri, até o Oriente Médio, até o Irã. E esses bombardeiros frequentemente fazem o trajeto de ida e volta, levando cerca de 30 horas para retornarem para casa. Mas eles estão fora de perigo esta noite. Olha só como foi preciso, né, o ataque dos bombardeiros, né? Aqui no Brasil, por outro lado, né, a imprensa brasileira segue fazendo vergonha ao próprio povo brasileiro. O Rafael Rosenzan, acho que é assim que se fala o nome dele, né? É o representante de Israel. Pela primeira vez, o mundo, né, Israel, tem um representante que fala português, né, tão bem assim. E aí, ele disse que desde o início da guerra, ele teve em dezenas de canais, de rádios, levando a verdade. Só que teve um canal que se exime completamente de recepcioná-lo. Adivinha qual é? Escuta o que ele fala aqui. As grandes plataformas, somente uma não me deu espaço. Hoje estamos completando uma semana de guerra. É uma guerra histórica que está mudando o rumo da humanidade. E seus resultados farão com que esse mundo seja mais livre, seguro e estável. A desinformação continua sendo muito grande no Brasil. Eu venho tentando trazer para o público brasileiro a posição oficial das Forças de Defesa de Israel, respondendo perguntas, mostrando fatos, esclarecendo erros de narrativas. Desde o começo da guerra, tive em dezenas de plataformas de comunicação, na televisão, na rádio, nos jornais, nas redes sociais. Entrei em praticamente todas as grandes plataformas, menos em uma. Há 2 dias atrás, depois de muita tentativa, a Globo News aceitou minha sugestão para uma entrevista. Estava tudo combinado, horário, formato, jornalistas, que seria na madrugada aqui em Israel. E eu topei. 1 hora antes de minha entrada, me disseram que a entrevista foi declinada porque, abre aspas, diminuíram o tema Israel e Irã para entrar mais sobre política de Brasília. Fecha. Tudo bem, me pareceu estranho, mas acontece. Se bem que depois fiquei sabendo que no mesmo programa teve um grande espaço sobre a guerra em Israel. Mas ontem as coisas pareceram se esclarecer. Ontem eu fui até o Hospital Soroka, que foi bombardeado pelo Irã no sul de Israel. Cheguei até o míssil iraniano, subi no prédio principal que foi destruído, tive uma visão quase que exclusiva sobre o que aconteceu. Falei com a Globo, expliquei o lugar que estava, até mandei uma foto e sugeri uma entrevista no próprio local. Aceitaram. Depois começou uma enrolação total. Marcamos um horário, desmarcaram. Marcamos outro horário, desmarcaram de novo. Marcamos pela 3ª vez. Pouco antes de minha entrada, recebi uma mensagem dizendo que não vai ser possível a entrada. Dessa vez não me passaram nenhum motivo. Eu me pergunto, é a primeira vez que o exército israelense tem um porta-voz que fala português, para esclarecer a posição das Forças de Defesa de Israel de forma direta para o público brasileiro. Estou à disposição para qualquer pergunta sobre a atuação militar de Israel. Qual realmente o motivo que não autoriza a minha entrada na Globo News? É um canal de grande audiência no Brasil, de grande importância jornalística, mas que, infelizmente, seus telespectadores que se interessam pela guerra Israel e Irã ficam carentes de uma posição oficial. Se o objetivo é um mundo mais livre, mais seguro, mais justo, a posição oficial das Forças de Defesa de Israel também deveria ter espaço. Entre as grandes plataformas... Agora, eu te pergunto, é o canal que uma apresentadora fala que é um absurdo, porque em Israel só tiveram umas mortezinhas, né? Por que os mísseis de Israel matam tanto, enquanto que lá em Israel é um ou outro, só uma mortezinha? É uma vergonha, né? Todo o meu repúdio, a Rede Globo, todo o meu repúdio, a forma deles fazer jornalismo, o que se torna cada vez mais vergonhoso, né, para o Brasil ver esse posicionamento por parte de uma imprensa, né, que deveria ser imparcial, deveria, né, tratar dos temas tão graves como esses da maneira correta, e não fazem assim, tá? Então,
meu repúdio total. A postura da jornalista Eliane Cantanhede e a postura do próprio jornal agora em não dar voz ao Estado de Israel. Tá bom? E se eles não dão, é lógico que a gente não tem o impacto e o alcance deles, mas tá aqui, né, a publicação aqui. E sempre que eu puder eu vou trazer essas informações para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês já no próximo editorial. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, a gente tá de volta.